Clara caminhava lentamente pela calçada de pedras irregulares, cada passo ecoando na noite silenciosa. A brisa fresca acariciava seu rosto, mas o frio que sentia vinha de dentro. Seus olhos estavam vidrados, fixos no horizonte nebuloso, onde as luzes da cidade piscavam como um mar de estrelas confusas. Ela puxou o casaco contra o corpo, tentando se proteger de um mundo que parecia cada vez mais hostil. As lembranças do que havia acontecido naquela noite ainda estavam frescas, queimando em sua mente como uma cicatriz recém-aberta. Dor, a humilhação e, acima de tudo, a traição. Subitamente, uma lágrima solitária deslizou por sua bochecha, mas ela enxugou rapidamente, recusando-se a se deixar vencer pela fraqueza. Clara sempre fora forte, mas agora mais do que nunca, precisava ser implacável. Não era apenas uma questão de justiça, mas de sobrevivência. Ao longe, avistou o prédio decrépito onde morava. As paredes cinzentas estavam cobertas de musgo. As janelas eram olhos cegos, incapazes de refletir qualquer luz. Sentia que aquele lugar espelhava o vazio que agora habitava seu peito. Enquanto subia os degraus rangentes da entrada, uma figura emergiu das sombras, fazendo seu coração disparar. Era seu Joaquim, o zelador do prédio. Ele sempre estava por ali, de olhar sombrio e palavras escassas. "Boa noite, Clara", disse ele, com sua voz rouca, que parecia arranhar o silêncio. Ela respondeu com um aceno de cabeça, tentando ignorar o arrepio que descia por sua espinha. Mas havia algo diferente naquela noite. Algo no olhar de seu Joaquim, algo na forma como ele a observava, fez seu estômago se revirar. A sensação de perigo que ela tentava desesperadamente reprimir, voltou à tona como uma maré violenta. Enquanto passava por ele, Clara sentiu o perfume rançoso de tabaco e suor que o acompanhava. Seu coração batia acelerado, mas ela não sabia por quê. Tentou afastar os pensamentos, dizendo a si mesma que estava apenas sendo paranoica. Tudo aquilo era resultado do trauma recente. No entanto, ao fechar a porta atrás de si, as paredes do apartamento pareciam se aproximar, sufocando-a. A verdade estava lá, nas sombras de sua mente, esperando o momento certo para emergir. Quando finalmente o fez, Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ela se jogou no sofá, ofegante, o som do sangue pulsando em seus ouvidos. As imagens da noite do ataque vieram à tona como flashes de um pesadelo. E então, uma revelação cruel perfurou sua consciência. O rosto de seu Joaquim, deformado pela sombra, era o mesmo rosto do homem que a havia atacado. Um grito sufocado escapou de seus lábios, enquanto a verdade a atingia como um golpe brutal. Como poderia ser? O homem que ela via todos os dias, que morava no mesmo prédio, que trocava palavras cordiais, era o monstro que destruiu sua vida. O coração de Clara batia descompassado, a respiração se tornava pesada. Ela não podia acreditar, mas os detalhes estavam claros em sua mente. O olhar, o cheiro, a forma como ele se movia, tudo estava ali, pintado em tons de horror na sua memória. Ela sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? Ir à polícia? Mas e se eles não acreditassem? E se ele negasse tudo? Seu Joaquim era um homem respeitado no prédio. Ninguém imaginaria que ele fosse capaz de uma atrocidade dessas. E mesmo se acreditassem nela, o que aconteceria depois? Ela seria a vítima, marcada para sempre, enquanto ele poderia escapar impune. Clara sentiu uma onda de desespero a envolver. Estava presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Mas dentro dela, algo começou a mudar. Dor, o medo, a desesperança, tudo começou a se transformar em algo mais sombrio, raiva. E foi essa raiva que a fez levantar do sofá com os punhos cerrados. Ela não sabia ainda o que faria. Mas uma coisa era certa. Não seria mais a vítima. Ela não permitiria que seu Joaquim continuasse a viver sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele pagaria pelo que fez. Os dias seguintes foram um borrão de emoções conflitantes. Clara mal conseguia dormir, o peso da revelação pairando sobre ela como uma nuvem negra. Cada vez que saía de seu apartamento, sentia os olhos de seu Joaquim sobre ela, como se ele soubesse que ela havia descoberto a verdade. Mas Clara se recusava a mostrar qualquer sinal de fraqueza. Ela caminhava ereta, com um olhar firme, embora seu coração estivesse em pedaços. Sabia que precisava ser cuidadosa. Não podia dar a entender que havia algo errado. Se seu Joaquim suspeitasse de que ela sabia, poderia tomar medidas para silenciá-la de vez. Foi uma noite chuvosa que Clara decidiu dar o próximo passo. Ela esperou até que o prédio estivesse em silêncio. Todos os moradores adormecidos. Vestiu-se de preto, como uma sombra, e desceu as escadas até o porão, onde seu Joaquim costumava passar suas noites.
A chave que ele lhe dera meses atrás, quando precisou consertar um cano em seu apartamento, ainda estava em sua posse. Seu coração batia forte enquanto girava a chave na fechadura. A porta se abriu com um rangido, revelando o pequeno cômodo mal iluminado. O cheiro de mofo e tabaco encheu suas narinas, mas Clara ignorou o desconforto. Seus olhos buscaram rapidamente o que precisava: o caderno de anotações de seu Joaquim, que ele guardava religiosamente em cima da mesa. Ela o abriu, folheando as páginas amareladas até encontrar o que procurava. E lá estava, em letras miúdas, a confirmação do que temia. Anotações detalhadas sobre ela, sobre sua rotina, suas idas e vindas. Seu Joaquim havia observado por meses, como um predador à espreita de sua presa. Clara fechou o caderno com força, sua respiração rápida e irregular. A raiva borbulhava dentro dela, mas tentou se controlar. Sabia que precisava ser inteligente. Não podia agir por impulso. Precisava de um plano. Com o caderno em mãos, Clara voltou para seu apartamento, fechando a porta atrás de si com cuidado. Sentou-se na cama, o caderno aberto em seu colo, e começou a ler cada palavra, cada detalhe. Quanto mais lia, mais seu ódio crescia, alimentando o desejo de vingança. E então uma ideia começou a se formar em sua mente. Era arriscada, perigosa, mas era sua única chance. Ela não podia ir à polícia, mas podia fazer com que seu Joaquim pagasse de outra forma. Sabia que precisaria ser astuta, que qualquer erro poderia ser fatal, mas estava disposta a correr o risco. Afinal, já não tinha mais nada a perder. Clara passou os dias seguintes planejando cada detalhe, observando cada movimento de seu Joaquim, aguardando o momento certo para agir. Quando finalmente chegou, ela estava pronta. Foi em uma noite de lua cheia que Clara colocou seu plano em ação. Ela sabia que seu Joaquim tinha o hábito de beber em excesso nas noites de sexta-feira, e naquela noite não foi diferente. Esperou até que ele estivesse completamente embriagado, com a mente turva, antes de se aproximar. "Boa noite, seu Joaquim", disse ela com um sorriso suave nos lábios, enquanto ele tentava manter o equilíbrio. Ele a olhou com confusão, incapaz de processar o que estava acontecendo. Clara o guiou até o porão, onde ele costumava se esconder do mundo. "Por que não descansamos aqui um pouco?", sugeriu ela, enquanto ele se sentava pesadamente em uma cadeira. Seu Joaquim balbuciou algo incompreensível, seus olhos semicerrados. Ela esperou pacientemente, observando enquanto ele adormecia. E então, quando o silêncio finalmente caiu sobre o quarto, Clara começou a agir. Com mãos firmes, ela pegou o caderno de anotações e o colocou na mesa, ao lado de uma garrafa de bebida vazia. Pegou a câmera que havia escondido em sua bolsa e tirou várias fotos, capturando cada detalhe da cena. Quando terminou, Clara apagou todas as luzes e deixou o porão, trancando a porta atrás de si. Seu coração batia forte, mas havia uma calma estranha em sua mente. Sabia que tinha feito a coisa certa, que havia dado o primeiro passo para sua vingança. Agora, tudo que precisava fazer era esperar. Clara subiu as escadas do porão lentamente, como se cada passo fosse uma travessia por um deserto escuro e desconhecido. O som abafado de seu próprio coração era tudo que conseguia ouvir, como se a escuridão ao seu redor estivesse sugando cada som, cada respiração. Quando finalmente chegou ao corredor de seu andar, hesitou por um momento antes de abrir a porta de seu apartamento. Cada fibra de seu corpo estava tensa, como se o menor ruído pudesse revelar sua presença e desfazer tudo o que havia feito. Ao entrar, o silêncio do apartamento a envolveu como um abraço gelado. Ela trancou a porta e se encostou nela, fechando os olhos e respirando fundo, tentando acalmar o turbilhão em sua mente. Mas o medo e a adrenalina ainda pulsavam em suas veias, e ela sabia que não poderia baixar a guarda. Sentou-se no sofá, as mãos trêmulas ainda segurando a câmera. As imagens que capturara eram agora sua única arma, mas também uma evidência de sua própria loucura. Ela sabia que, ao dar esse passo, estava cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Clara ligou o computador e começou a transferir as fotos da câmera. Cada clique do mouse parecia ecoar na sala, intensificando o suspense que pairava no ar. As imagens surgiram na tela, uma a uma, e ela as examinou com um olhar clínico, procurando por qualquer detalhe que pudesse ser usado contra seu Joaquim. Seu plano era simples, mas arriscado. Precisava de provas concretas que ligassem seu Joaquim aos crimes que ele havia cometido. As anotações em seu caderno eram um começo, mas Clara sabia que precisaria de mais. Algo que fosse irrefutável, que o condenasse sem sombra de dúvida.
Ela decidiu que na manhã seguinte iria até a delegacia local, mas não para fazer uma denúncia formal. Em vez disso, entregaria as fotos e o caderno anonimamente, deixando que a polícia fizesse o resto. Era a única maneira de garantir que seu Joaquim não escapasse, que ele fosse punido por tudo o que fez. Mas naquela noite, enquanto a chuva martelava as janelas e o vento uivava lá fora, Clara não conseguia dormir. Sentia-se como uma presa sendo caçada, constantemente vigiada por olhos invisíveis. Cada som, cada sombra, parecia trazer consigo a ameaça de ser descoberta. Em sua mente, as cenas da noite do ataque se misturavam com as memórias do encontro com seu Joaquim. Ela lembrava da dor, da força brutal com que ele a subjugou e do medo que a paralisou. Mas agora, esse medo estava sendo substituído por algo mais forte. Uma determinação feroz de fazer justiça com suas próprias mãos. Por volta das 3 da manhã, o silêncio foi quebrado por um som que fez o sangue de Clara gelar. O ranger inconfundível da porta do porão se abrindo. Ela se levantou de um salto, o coração disparado, correu até a porta de seu apartamento, espiando pelo olho mágico. A escuridão no corredor era quase total, mas ela conseguia distinguir uma sombra movendo-se com cuidado, passos lentos e deliberados. Seu Joaquim. Clara se afastou da porta, o pânico começando a tomar conta dela. Ele sabia. De alguma forma ele havia descoberto. Sentiu as mãos começarem a suar, a respiração acelerada e irregular. Precisava pensar rápido, encontrar uma maneira de se proteger, fugir. Mas antes que pudesse agir, o som de passos cessou, e um silêncio mortal caiu sobre o prédio. Ela ficou parada, esperando, ouvindo, cada segundo que passava se arrastando como uma eternidade. O que ele estava fazendo? Estaria armado? Ele sabia onde ela morava, e agora ela estava presa em seu próprio apartamento. Tem escapatória. De repente o telefone em cima da mesa vibrou, e o som quase a fez gritar. Com mãos trêmulas, Clara pegou o aparelho, o brilho da tela iluminando seu rosto pálido. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Eu sei o que você fez. Clara sentiu o estômago revirar. Seu Joaquim estava jogando com ela, tentando desestabilizá-la, quebrar sua coragem, mas não permitiria que ele vencesse. Não agora, não depois de tudo. Ela sabia que não poderia passar o resto da noite ali esperando pelo pior. Decidiu que precisava sair, buscar ajuda antes que fosse tarde demais. Mas ao abrir a porta, algo inesperado aconteceu. Um som fraco e sibilante, vindo do fim do corredor, fez seus pelos se arrepiarem. Parecia uma risada abafada, distorcida pelo eco das paredes. Clara congelou, sentindo o ar se tornar pesado e opressor. Com passos silenciosos, ela se aproximou da escada, coração martelando em seu peito. No fundo de sua mente, algo gritava para que ela voltasse, se trancasse em seu apartamento e esperasse o amanhecer. Mas a curiosidade mórbida, misturada com a necessidade de saber o que estava acontecendo, a empurrou adiante. Quando chegou ao topo da escada, olhou para baixo e viu algo que a fez perder o fôlego. A porta do porão estava entreaberta, e uma luz fraca emanava de dentro, num brilho fantasmagórico. Clara hesitou por um momento, o medo crescendo em sua garganta como um nó apertado. Mas reunindo toda a coragem que lhe restava, começou a descer as escadas, os degraus de madeira rangendo sob seus pés. Ao chegar à porta, segurou a maçaneta com força e a empurrou, sentindo o frio do metal contra sua pele. A porta se abriu com um gemido, revelando o interior sômbrio do porão. A luz vinha de uma única lâmpada pendurada no teto, balançando levemente como se estivesse sendo empurrada por uma brisa invisível. E então, Clara viu. No centro do cômodo, seu Joaquim estava sentado em uma cadeira, com a cabeça pendendo para frente. Um filete de sangue escorria de sua têmpora, misturando-se ao suor em sua testa. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se toda a vida tivesse sido drenada dele. E ao lado da cadeira, o caderno de anotações estava aberto. As páginas manchadas de sangue. Em uma delas, escrita em letras trêmulas, estava a frase que faria Clara duvidar de sua própria sanidade. Ela é a próxima. O grito que Clara tentou conter escapou de seus lábios, ecoando nas paredes do porão. Ela deu um passo para trás, tropeçando e quase caindo, antes de correr escada acima, o pavor impulsionando cada movimento. Ao chegar à porta de seu apartamento, trancou-se lá dentro, ofegante e aterrorizada, enquanto as palavras escritas no caderno ecoavam em sua mente. Clara não sabia mais em quem confiar, nem o que era real ou fruto de sua imaginação. Mas uma coisa era certa, estava sendo caçada, e a ameaça não vinha apenas de seu Joaquim, mas de algo ou alguém ainda mais sombrio.
A única pergunta que restava era: quem seria o próximo a cair? Clara sentiu a garganta seca enquanto se encostava à parede, o corpo tremendo de medo. Cada sombra no quarto parecia ganhar vida, e os sons do prédio, normalmente insignificantes, agora ecoavam como presságios de desgraça. Ela tentou se acalmar, mas as palavras, "ela é a próxima", ainda dançavam em sua mente, impregnadas com a ameaça velada que agora parecia envolver sua existência. Ela precisava pensar com clareza. Se seu Joaquim estava morto, quem havia escrito aquelas palavras? E mais importante, por que ele tinha que morrer naquele momento? As perguntas se amontoavam em sua cabeça, cada uma mais desconcertante que a outra. Lentamente, ela se aproximou da janela, abrindo uma pequena fresta na cortina para espiar a rua lá fora. Tudo parecia normal, as luzes fracas dos postes iluminando a calçada vazia. O mundo continuava como se nada tivesse acontecido, enquanto dentro do prédio um pesadelo tomava forma. Clara sabia que não poderia ficar ali. Não mais. Seu apartamento, antes um refúgio, agora era uma armadilha, uma cela de medo. Ela precisava sair, encontrar ajuda antes que o verdadeiro culpado viesse atrás dela. Pegou o celular com mãos trêmulas, discou o número da polícia, mas hesitou antes de apertar o botão para ligar. E se não acreditassem nela? E se fossem tarde demais? Decidiu agir por conta própria. Guardou o celular no bolso, pegou uma pequena bolsa onde colocou documentos e alguns pertences essenciais e saiu do apartamento com a sensação de que cada passo poderia ser o último. O corredor estava mergulhado em uma penumbra sinistra, e ela sentia como se alguém estivesse à espreita em cada canto. Desceu as escadas rapidamente, cada degrau rangendo sob seus pés, os sons parecendo amplificados pelo silêncio da noite. Quando finalmente chegou ao térreo, seu coração quase parou ao ouvir um ruído vindo do porão. Era um som leve, como o farfalhar de papel. Clara se virou, seus olhos fixos na porta entreaberta do porão. Algo a puxava para lá, uma curiosidade mórbida misturada ao terror, mas ela sabia que não deveria voltar. No entanto, antes que pudesse reagir, ouviu passos atrás de si. Ela se virou de repente, mas não havia ninguém lá. Apenas o eco de seus próprios temores. Tentando afastar o pânico, correu para a porta da frente e, ao abri-la, foi atingida pelo ar frio da noite. Era como se a escuridão lá fora fosse uma extensão da própria ameaça que a perseguia. Clara saiu correndo para a rua, o som de seus próprios passos ecoando nas calçadas desertas. As luzes dos postes lançavam sombras distorcidas no asfalto, e ela sentia como se olhos invisíveis a estivessem observando de todas as direções. O mundo parecia distorcido, cada movimento, cada som era uma ameaça iminente. Ela correu até o ponto de ônibus mais próximo, sem olhar para trás. Quando finalmente parou, ofegante, segurando o poste para se apoiar, um carro preto virou a esquina, avançando lentamente na sua direção. Clara sentiu o pânico a tomar conta, o instinto lhe dizendo que estava em perigo. Ela deu alguns passos para trás, sem saber se deveria correr ou ficar. O carro parou ao lado dela, as janelas escuras impedindo que visse quem estava dentro. Por um momento, tudo ficou em suspenso, como se o tempo tivesse parado. O som de uma buzina ao longe pareceu quebrar o feitiço, e a janela do carro começou a descer lentamente. Clara sentiu o coração martelar no peito, o medo quase a paralisando. Mas antes que pudesse reagir, a janela terminou de descer, velando um rosto que a fez perder o fôlego. Não era seu Joaquim, mas uma figura que Clara jamais esperava ver ali, àquela hora, e ainda mais envolvida naqueles acontecimentos sômbrios. Era Adriano, o síndico do prédio. Ele sorriu para Clara, mas havia algo de perturbador em seu olhar. "Você está bem, Clara? Precisa de uma carona?" A voz dele era suave, mas carregada de uma tensão que fazia seus pelos se arrepiarem. Clara tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Sua mente gritava para ela correr, mas seus pés pareciam colados ao chão. Adriano saiu do carro e se aproximou lentamente, a expressão em seu rosto se tornando mais séria a cada passo. "Eu vi você sair correndo do prédio. O que aconteceu? Alguma coisa te assustou?" Ela balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Tudo parecia surreal, como se estivesse presa em um pesadelo. Mas a ameaça era real, e ela sentia isso com cada fibra de seu ser. "Vamos, Clara. Deixe-me te levar para um lugar seguro", Adriana insistiu, estendendo a mão para ela. O toque de seus dedos foi como um choque de eletricidade, despertando-a do torpor em que se encontrava. "Não, eu preciso ir", murmurou ela, dando um passo para trás. O sorriso de Adriano desapareceu.
substituído por uma expressão de decepção, quase irritação. Clara, não faça isso, você sabe que não tem para onde correr. Essas palavras foram como um golpe, atingindo-a com a força de uma verdade que ela não queria aceitar. Adriano sabia. Ele estava envolvido. E agora Clara estava mais em perigo do que jamais estivera antes. Sem pensar duas vezes, Clara se virou e correu, o som dos passos de Adriano atrás dela ecoando como um tambor de morte. Ela sabia que ele não desistiria facilmente, que não havia ninguém para ajudá-la. Clara correu pelas ruas vazias, o pavor alimentando suas pernas cansadas. Ela precisava encontrar um refúgio, um lugar onde pudesse se esconder e pensar no próximo passo. E então, como um raio de esperança, avistou a entrada de um prédio antigo, cujas luzes estavam apagadas, exceto por uma única lâmpada fraca na entrada. Ela se lançou para dentro, trancando a porta atrás de si e ofegando pesadamente. O interior do prédio estava mergulhado em escuridão, mas Clara não se importava. O importante era estar longe de Adriano, longe de seu Joaquim, longe de todos. Ela subiu as escadas o mais silenciosamente possível, cada passo reverberando em sua mente. Encontrou uma porta aberta no segundo andar e entrou, fechando atrás de si. O apartamento estava vazio, como se há muito tempo não tivesse sido habitado. Clara se encostou à parede, deslizando até o chão, abraçando os joelhos e tentando controlar o tremor incontrolável que a dominava. O silêncio a envolveu, mas em vez de conforto, trouxe consigo um peso insuportável. Ela sabia que estava longe de estar segura. As palavras de Adriano ecoavam em sua mente. Sabe que não tem para onde correr. Ela fechou os olhos, tentando sufocar o pânico crescente. Mas então, algo a fez abrir os olhos novamente. Um som fraco, quase imperceptível, vindo de algum lugar do apartamento. Um sussurro, talvez? Clara levantou-se lentamente, cada músculo em seu corpo tenso, os sentidos alertas. Ela se aproximou da porta entreaberta de um quarto e com a mão trêmula empurrou-a devagar. Dentro, no meio da escuridão, algo se mexeu. Ela tentou focar os olhos e quando finalmente conseguiu ver, o que encontrou foi uma visão que a fez recuar com um grito sufocado. Alguém estava ali, sentado em uma cadeira no canto do quarto, imóvel, as mãos cruzadas no colo. E, à medida que a luz fraca da rua iluminava o rosto da pessoa, Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era seu Joaquim. E ele estava sorrindo para ela, como se esperasse sua chegada. O sorriso de seu Joaquim era como uma faca afiada, portava qualquer fio de esperança que Clara ainda pudesse ter. Ela recuou, sentindo-se encurralada, enquanto o corpo inteiro tremia de pavor. Como ele podia estar ali? Ela tinha visto seu corpo inerte no porão, o sangue escorrendo de sua têmpora. Mas agora ele estava sentado à sua frente, como se nada daquilo tivesse acontecido. O silêncio era tão denso que Clara podia ouvir o som de seu próprio coração martelando em seus ouvidos. Seu Joaquim não se mexia, apenas a observava, os olhos fixos nela, como se estivesse estudando cada reação sua. Ela se forçou a falar, mesmo que as palavras saíssem trêmulas e quase inaudíveis. Como você está aqui? Eu vi, você estava. Seu Joaquim inclinou a cabeça levemente, o sorriso em seu rosto se alargando, mas sem qualquer traço de calor. Ah, Clara, você viu o que queria ver. A mente é uma coisa poderosa, não é? Faz-nos acreditar nas nossas próprias ilusões. As palavras dele pareciam ecoar nas paredes vazias do quarto, misturando-se com os pensamentos confusos na cabeça de Clara. Tudo o que ela achava que sabia estava desmoronando, como se a realidade estivesse se desintegrando diante de seus olhos. Isso não faz sentido, murmurou ela, sentindo o desespero crescer dentro dela. Eu não estou louca. Quem disse que você está louca? A voz de seu Joaquim era calma, quase divertida, como se ele estivesse se deliciando com a angústia de Clara. Talvez você só esteja vendo as coisas de uma perspectiva diferente. Se o que você acredita ser real não passa de uma versão distorcida da verdade. Clara deu mais alguns passos para trás. Até sentia a parede fria contra suas costas. Ela estava presa, sem saída, confrontada por uma figura que não deveria estar ali. Uma figura que de alguma forma conseguia manipular sua percepção da realidade. E Adriano? Ele está com você? A pergunta saiu quase sem que Clara percebesse. Uma tentativa desesperada de encontrar algum sentido em meio ao caos. O sorriso de seu Joaquim desapareceu, substituído por uma expressão de desgosto. Adriano, ele é apenas uma peça no jogo, Clara. Como você, como todos os outros. A diferença é que ele já aceitou seu papel. Você ainda está lutando contra o seu.
Essas palavras penetraram fundo na mente de Clara, como veneno, envenenando cada pensamento. Ela se perguntou até onde aquele jogo de manipulação ia, e se havia alguma maneira de escapar. Que seu Joaquim queria dela? Que estava fazendo isso? Eu não sou uma peça no seu jogo, sussurrou Clara, tentando encontrar alguma força em meio ao medo paralisante que a dominava. Eu vou sair daqui, eu vou encontrar ajuda. Seu Joaquim riu baixinho, um som que reverberou pelo quarto como um trovão abafado. Acha mesmo que pode sair, Clara? Não percebe? Você já está dentro do tabuleiro. E aqui, as regras não são feitas por você. Clara não sabia como responder. A sensação de estar presa em uma teia invisível a sufocava. Ela olhou ao redor, desesperada, mas não havia escapatória. Apenas as paredes estreitas e a presença imponente de seu Joaquim. Ela precisaria ser astuta. Encontrar uma maneira de virar o jogo a seu favor, mesmo sem saber quais eram as regras. Se isso é um jogo, disse ela, tentando manter a voz firme, então o que você quer de mim? Que está fazendo isso? A expressão de seu Joaquim suavizou-se, mas o olhar em seus olhos ainda era penetrante. Você já sabe a resposta, Clara. Está tudo ligado ao que aconteceu naquela noite. A dor, a raiva, o medo, eles são os fios que tecem esta trama. Clara sentiu uma pontada no peito ao se lembrar da noite do ataque. A violência brutal que a deixou marcada para sempre. O rosto de seu Joaquim estava gravado em sua memória. A imagem de seu agressor. Mas agora, ao encará-lo, tudo parecia diferente, como se houvesse algo mais profundo e sombrio por trás de seus atos. Você não é apenas um agressor, murmurou Clara, as peças começando a se encaixar, mesmo que lentamente. Há algo mais, algo que você está escondendo. Você está chegando lá, respondeu seu Joaquim, com uma expressão que era quase de aprovação. Mas cuidado, Clara. Quanto mais fundo você for, mais perigoso se torna. Algumas verdades são melhor deixadas nas sombras. Clara sabia que estava se aproximando de algo crucial, algo que poderia mudar tudo. Mas o medo de descobrir o que realmente estava por trás das ações de seu Joaquim corroía por dentro. Será que ela realmente queria saber? Antes que pudesse pensar em uma resposta, o som de passos no corredor do lado de fora a fez congelar. Alguém estava se aproximando, e Clara sabia instintivamente que não era uma figura amigável. Seu Joaquim olhou para a porta. A sombra de um sorriso retornando a seus lábios. Parece que o próximo movimento do jogo está prestes a acontecer. Clara sentiu o pânico voltar com força total. Ela precisava sair daquele apartamento, daquele prédio, antes que fosse tarde demais. Mas quando se virou para a porta, o que viu a fez recuar com um grito preso na garganta. A figura que surgiu no batente não era de Adriano, nem de qualquer outra pessoa que conhecesse. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos arregalados, vestida em roupas rasgadas e sujas. Mas o que a deixou aterrorizada foi o fato de que, nos olhos daquela mulher, Clara via o reflexo do mesmo tormento que a assombrava. Você também está presa aqui, sussurrou a mulher, voz rouca e quebrada. Não há saída, não há como escapar dele. Clara se sentiu à beira do colapso. Que era aquilo? Um pesadelo sem fim? Presença de seu Joaquim, a mulher assombrada, sensação de estar em um labirinto sem saída. Tudo estava se tornando insuportável. Eu não posso ficar aqui, disse Clara, quase implorando. Por favor, me deixe sair. A mulher balançou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. Eu tentei. Todos nós tentamos, mas ele nos pega um a um, e agora é a sua vez. Clara sentiu as lágrimas começarem a brotar em seus olhos. Ela estava sozinha, sem ninguém para confiar, e com a certeza de que estava sendo caçada por algo que ela mal compreendia. Então, de repente, uma ideia atravessou sua mente, clara e poderosa. Talvez houvesse uma maneira de virar o jogo, uma forma de sair daquele pesadelo. Mas para isso, precisaria de coragem, mais coragem do que jamais teve em sua vida. Ela olhou diretamente para seu Joaquim, que ainda estava sentado na cadeira, a observando com uma expressão enigmática. Se isso é um jogo, então vou jogar até o fim, e vou vencer. Seu Joaquim sorriu, mas desta vez havia algo diferente em sua expressão. Algo que Clara não conseguia decifrar. Veremos, Clara. Veremos. Clara não sabia como, mas sentiu que acabava de iniciar o movimento mais arriscado de sua vida. O próximo passo seria decisivo. Ela estava prestes a mergulhar nas profundezas do mistério, e sabia que a verdade que encontraria poderia ser tanto sua salvação quanto sua ruína. Clara passou a noite em claro, coração acelerado enquanto as palavras de seu Joaquim ecoavam em sua mente.
Ela sabia que, se quisesse sobreviver, teria que agir. Mas como lutar contra algo que parecia controlar cada passo seu, manipulando a realidade ao seu redor? A madrugada era fria e silenciosa, mas Clara sentia que o tempo estava se esgotando. Ela se levantou lentamente, os olhos fixos na porta que dava para o corredor escuro. A mulher, que ainda estava ali, a observava com uma expressão vazia, como se já tivesse perdido todas as esperanças. Mas Clara não podia se dar ao luxo de desistir. Havia algo naquelas palavras de seu Joaquim, algo que sugeria que ele não estava tão no controle quanto queria que ela acreditasse. "Eu vou sair daqui", Clara murmurou para si mesma com determinação renovada. A mulher a encarou com uma mistura de pena e incredulidade, mas Clara ignorou seu olhar. Ela saiu do quarto, a respiração pesada, e seguiu pelo corredor, os olhos atentos a qualquer movimento. Quando chegou ao térreo, Clara sentiu uma estranha sensação de déjà vu. Tudo estava quieto, quase como se o tempo tivesse parado. Mas algo estava diferente. Ela não sabia o que, mas havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ela se aproximou da porta da frente, mas antes que pudesse abrir, ouviu um som familiar. Passos. Clara congelou, o medo apertando seu coração. Ela se virou devagar e viu uma figura no final do corredor. Era Adriano, mas ele parecia diferente, como se estivesse cansado, desgastado por algo que ia além do físico. "Clara." Ele começou a falar, mas sua voz estava trêmula. "Você não entende o que está acontecendo, não é? Você está brincando com forças que não pode controlar." Clara deu um passo para trás, sua mente em turbilhão. "O que você sabe, Adriano? O que você tem a ver com isso?" Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos claramente em conflito. "Eu queria te proteger, Clara, mas agora é tarde demais. Ele não vai parar até que consiga o que quer." "Ele quem? O que ele quer?" Clara insistiu, a raiva crescendo dentro dela. Adriano a encarou com olhos cansados. "A verdade, Clara. Ele quer que você veja a verdade. Mas ao mesmo tempo, ele precisa que você permaneça na escuridão. Porque é na escuridão que ele se alimenta." As palavras dele eram confusas, mas Clara sentiu um frio na espinha ao ouvi-las. Havia algo mais em jogo, algo que ia além da violência física. Era como se ela estivesse sendo puxada para um mundo onde a lógica e a razão não existiam. Antes que pudesse fazer mais perguntas, as luzes do prédio começaram a piscar, lançando sombras grotescas nas paredes. O som de passos se aproximando ecoou novamente, desta vez com mais urgência. Adriano deu um passo em direção a Clara, os olhos cheios de pânico. "Você precisa ir agora. Não há mais tempo." Clara não esperou outra ordem. Ela se virou e correu pela porta, sentindo o ar frio da madrugada contra seu rosto. Ela correu sem parar, os passos de Adriano e o eco de suas palavras ainda reverberando em seus ouvidos. Tudo ao redor parecia se dissolver em uma névoa sombria, como se o próprio mundo estivesse se desfazendo. Ela correu até as pernas doerem, até que finalmente encontrou refúgio em um parque deserto. Clara se deixou cair em um banco, ofegante, o corpo inteiro tremendo. Mas mesmo ali no meio do nada, ela sabia que não estava segura. Algo ou alguém a estava perseguindo. E ela não tinha para onde correr. O parque estava imerso em um silêncio opressivo. As árvores escuras e imóveis, como sentinelas vigilantes. Clara sabia que não poderia ficar ali por muito tempo, mas sua mente estava tão cansada que ela mal conseguia pensar em um próximo passo. A única coisa que sabia era que precisava descobrir a verdade. A verdade que seu Joaquim tanto insinuava, mas nunca revelava completamente. Clara fechou os olhos, tentando reunir seus pensamentos. Havia algo que ela estava perdendo, algo que ligava todas as peças desse quebra-cabeça macabro. Mas antes que pudesse chegar a qualquer conclusão, ela sentiu uma presença ao seu lado. Ela abriu os olhos de repente e viu a mulher do prédio. Como ela havia chegado ali? E por que a seguia? "Eu vim te ajudar", disse a mulher, sua voz baixa e carregada de tristeza. "Você precisa saber quem ele realmente é." Clara se afastou, desconfiada. "Como você sabe? O que está acontecendo aqui?" A mulher suspirou, como se estivesse carregando um fardo insuportável. "Ele não é quem você pensa que é, Joaquim. Não é apenas um homem. Ele é uma sombra, um fragmento de algo muito mais antigo e poderoso. Algo que se alimenta do medo e da dor." Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Você está dizendo que ele não é humano?" A mulher assentiu, os olhos cheios de um conhecimento sombrio. "Ele já foi humano, mas agora é apenas uma casca, uma ferramenta usada por algo muito mais maligno.
e ele quer te arrastar para esse mundo, para te consumir, como fez comigo e com tantos outros. Clara sentiu o desespero a invadir. Tudo isso era loucura, mas ao mesmo tempo fazia sentido de uma maneira perversa. A sensação de ser manipulada, de ter sua realidade distorcida, tudo se encaixava. Então o que eu faço? Ela perguntou, quase sem esperanças. Como eu posso parar isso? A mulher hesitou, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Há uma maneira, mas é perigosa. Você precisa enfrentá-lo, mas não com medo. Ele se alimenta do seu pavor. Você precisa encontrar uma maneira de se desconectar dele, de rejeitar a escuridão que ele tenta colocar dentro de você. Clara não sabia se conseguiria. O medo era uma constante em sua vida desde a noite do ataque. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se fortalecer, uma determinação que ela não sabia que possuía. Eu vou fazer isso, ela disse finalmente. Eu vou enfrentá-lo. Clara voltou ao prédio na manhã seguinte, o corpo cansado, mas a mente focada. A cidade ainda estava imersa em uma escuridão que parecia não se dissipar, como se estivesse sob uma sombra permanente. Ela sabia que seu Joaquim estaria esperando por ela. Ele queria esse confronto tanto quanto ela. Quando entrou no prédio, Clara percebeu que algo havia mudado. O ambiente estava mais frio, mais opressivo, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Ela caminhou pelo corredor, sentindo os olhos invisíveis a seguindo. Quando chegou ao porão, a porta estava entreaberta, e ela soube que ele estava lá dentro. Respirando fundo, Clara empurrou a porta e entrou. Seu Joaquim estava de pé no meio da sala, olhando diretamente para ela. Mas dessa vez havia algo diferente nele. Não era apenas o homem que ela conhecia, mas algo mais, algo antigo e malicioso, que parecia se esconder nas sombras ao redor dele. Você voltou, lhe disse, voz carregada de um desprezo frio. Eu voltei para acabar com isso, Clara respondeu, tentando manter a voz firme. Seu Joaquim riu, um som sem alegria que reverberou pelas paredes. Você não pode acabar com o que não entende, Clara. Você não pode lutar contra o inevitável. Eu sei o que você é, ela disse aproximando-se lentamente. Você não é humano, e você não pode me controlar. Ele parou de rir, a expressão em seu rosto se tornando perigosa. Você acha que pode me vencer, Clara? Eu sou parte de você agora. Nós estamos conectados, ligados por algo que você jamais poderá quebrar. Clara sentiu a pressão da escuridão ao seu redor, mas não cedeu. Você está errado. Eu não preciso te vencer. Só preciso rejeitar você. Ela fechou os olhos, concentrando-se em bloquear o medo que sentia, a rejeitar as emoções que seu Joaquim tentava implantar em sua mente. Ela respirou fundo, limpando sua mente de todas as dúvidas, de todos os medos. Eu não tenho medo de você. Ela sussurrou, sentindo a verdade em suas palavras. Quando abriu os olhos, a figura de seu Joaquim começou a tremer, sombra em torno dele se desvanecendo. Ele deu um passo para trás, os olhos se arregalando em incredulidade. Não. Você não pode fazer isso, ele murmurou, a voz cheia de pânico. Mas Clara continuou, focada em sua tarefa. Você não tem mais poder sobre mim. Eu rejeito você, eu rejeito o medo. Com um último grito de raiva, seu Joaquim se dissolveu em uma névoa negra. A névoa negra se dissipou e o silêncio retornou ao porão. Clara caiu de joelhos, exausta e tremendo. Ela havia enfrentado seu Joaquim e o vencido, mas a batalha tinha deixado suas marcas. O medo ainda estava presente, mas agora, ao menos, o peso opressor parecia ter diminuído. Ela se levantou lentamente, sentindo-se fraca e desorientada. A realidade estava começando a se restabelecer, mas a sensação de estar livre daquela sombra ainda não parecia completa. Clara se dirigiu para a saída, a mente ainda turva, mas com uma sensação crescente de que algo estava prestes a mudar. Enquanto subia as escadas, o ambiente ao redor parecia mais claro, menos opressivo. Cada passo que dava era um avanço em direção à normalidade, ou pelo menos a uma nova forma de normalidade. Quando finalmente saiu do prédio, o sol estava começando a nascer, tingindo o céu de tons de rosa e dourado. Era um novo começo, mas Clara sabia que ainda havia muito a enfrentar. Após deixar o prédio, Clara procurou por ajuda. Com o coração ainda batendo forte, ela decidiu ir até a delegacia mais próxima. Precisava relatar tudo o que havia acontecido. Precisava garantir que outros não passassem pelo mesmo tormento. Ao entrar na delegacia, ela foi recebida por um policial, um homem de meia idade com um olhar atento. Clara explicou a situação, falando sobre seu Joaquim, as aparições e o que ela havia enfrentado. O
policial ouviu com atenção, mas Clara notou uma expressão de ceticismo em seu rosto. Eu entendo que você passou por algo terrível, disse ele, com um tom de voz que misturava simpatia e dúvida. Mas você tem alguma prova concreta do que está dizendo? Algo que possamos investigar? Clara hesitou, sua mente correndo. A realidade que havia vivido era difícil de acreditar, até mesmo para ela. Mas então, lembrou-se das gravações de câmeras de segurança do prédio, que deveriam ter registrado algo. Eu acho que as câmeras do prédio podem ter algo, disse ela, com a esperança renovada. Podem ter capturado algo que possa ajudar. O policial fez uma anotação e concordou em investigar. Clara, então, foi orientada a dar uma declaração formal e a esperar pelas investigações. Sentiu um alívio ao ver que estava sendo ouvida, embora a ansiedade de esperar pela resposta fosse quase insuportável. Enquanto aguardava notícias, Clara decidiu investigar um pouco mais sobre seu Joaquim e o passado dele. Ela sabia que havia algo mais profundo, algo que poderia explicar a origem de tudo o que havia acontecido. Usando seu tempo livre, ela mergulhou em registros antigos e notícias sobre o prédio e seus antigos proprietários. Após semanas de pesquisa, Clara encontrou um arquivo empoeirado sobre um antigo proprietário do prédio, um homem chamado Joaquim Ribeiro, que havia desaparecido misteriosamente há décadas. O arquivo falava de rumores de práticas ocultas e experimentos estranhos realizados no prédio. Clara percebeu que a conexão entre seu Joaquim e o antigo proprietário não era uma coincidência. Com o novo conhecimento em mãos, Clara voltou à delegacia para compartilhar suas descobertas com a polícia. As informações ajudaram a desvendar o mistério, e a investigação foi reaberta, trazendo à tona evidências que ligavam o prédio a atividades suspeitas e desaparecimentos. Com a investigação ganhando força, Clara começou a se sentir mais segura. Mas as memórias do trauma ainda a assombravam. Ela começou a frequentar sessões de terapia para lidar com o impacto emocional da experiência. Durante uma dessas sessões, ela conheceu outras vítimas que haviam passado por situações similares. Ouvir suas histórias ajudou Clara a se sentir menos sozinha e a encontrar um novo propósito. Enquanto lidava com suas próprias emoções, Clara percebeu que o impacto do que havia acontecido não afetava apenas ela, mas também os outros ao seu redor. A comunidade estava começando a falar sobre as questões de segurança e sobre a necessidade de investigar mais a fundo casos semelhantes. Com o tempo, Clara se aproximou de Adriano novamente. Embora a relação deles nunca tivesse voltado ao que era antes, havia uma nova compreensão e respeito entre eles. Adriano explicou que, apesar de seus próprios erros, ele estava genuinamente preocupado com Clara e queria ajudar a desmascarar a verdade. Eles trabalharam juntos para garantir que o prédio fosse limpo, que as pessoas fossem alertadas sobre o perigo. Clara sentiu que, apesar das cicatrizes que carregava, ela estava fazendo a diferença. Finalmente, o caso chegou a um desfecho. A polícia conseguiu prender alguns dos cúmplices de seu Joaquim e desmantelar a rede de crimes associada ao prédio. A comunidade estava começando a se recuperar, e Clara começou a sentir que, finalmente, estava conseguindo reconstruir sua vida. Ela decidiu mudar-se para um novo lugar, um espaço onde pudesse começar de novo. O antigo prédio foi selado e, com o tempo, demolido. Clara sabia que, embora o passado não pudesse ser apagado, ela estava dando passos importantes em direção a um futuro melhor. Meses depois, Clara sentou-se numa pequena cafeteria, olhando pela janela para a cidade que parecia mais tranquila e segura. Ela tinha um novo propósito: ajudar outras pessoas que passaram por traumas semelhantes ao seu, usando sua experiência para fazer a diferença. Seu Joaquim havia se tornado uma lembrança distante, uma sombra do passado que, embora nunca completamente esquecida, estava agora sob controle. Clara sabia que o verdadeiro desafio não era esquecer o que havia acontecido, mas encontrar força e esperança no meio da escuridão. Enquanto observava a cidade despertando para um novo dia, Clara sorriu, sentindo uma paz interior que há muito tempo parecia inalcançável. A jornada foi longa e dolorosa, mas ao final, ela havia encontrado a luz no fim do túnel e a coragem para seguir em frente. A vida continuava. Clara estava pronta para abraçar o futuro, com uma nova visão e uma força renovada. E assim, o capítulo mais sombrio de sua vida foi encerrado, dando lugar a uma nova era de esperança e reconstrução. Clara sabia que, apesar de tudo,
Ela havia conquistado sua liberdade e estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir.